e a Pedro, o Atmani. Leitura bíblica, capítulo 16 de Marcos, do versículo 1 ao versículo 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entretanto, no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. O Evangelho de Marcos registra que após a ressurreição do Senhor, um anjo disse a algumas mulheres para contar aos discípulos do Senhor e a Pedro o que acontecera. Oh, e a Pedro? Isso enche nossos olhos de lágrimas. Por que não disse: dizei a seus discípulos e a João? João era o amado do Senhor. Por que não disse: dizei a seus discípulos e a Tomé? Tomé duvidou da ressurreição do Senhor. O anjo não mencionou os melhores discípulos ou os mais necessitados, mas especificamente Pedro. Por que isso? Havia algo em Pedro que era tão diferente dos demais? Pedro cometera um grande pecado 3 dias antes desse evento. Tão grande pecado que impede o Senhor de confessá-lo diante dos anjos de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 9. Pedro não confessou o Senhor diante dos homens, nem mesmo diante de uma humilde criada. Mas o Senhor queria que alguns fossem dizer a seus discípulos e a Pedro sobre a sua ressurreição. E a Pedro, quão profundo é o significado dessas palavras. Se alguns irmãos e irmãs tivessem mais experiências como as de Pedro, pensariam: oh, eu sou Pedro, eu já caí. O que cometi não é um pecado comum. Receio que nunca mais poderei me aproximar do Senhor. Temo que o Senhor já me abandonou e de agora em diante, toda vez que lhe tiver alguma tarefa importante, nunca mais me encarregará de fazê-la. Nunca mais serei capaz de ter experiências especiais como aquela que tive com o Senhor no Monte da Transfiguração. Não mais poderei ser companheiro do Senhor no jardim do Getsêmani. Quando confessei o meu desejo de morrer pelo Senhor, ele disse: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Naquele mesmo instante, pensei que o Senhor tivesse me entendido mal. Quando ele foi preso, cortei a orelha de um homem com a espada e pensei que podia amar o Senhor corajosamente. Quem teria imaginado que até mesmo eu pudesse tropeçar? Não tropecei perante um grande sumo sacerdote, alguém com grande autoridade, nem mesmo caí perante Pilatos, que tinha muito poder, mas caí justamente diante de uma pergunta feita por uma criada. Neguei o Senhor uma vez, em seguida mais uma vez, até comecei a praguejar e a jurar negando o Senhor. Uma vez confessei que ele era o Cristo e que ele era o Filho de Deus. Eu lhe disse: tu tens a vida eterna. A quem mais iremos nós? Entretanto, justamente quando vi o Senhor prestes a ser crucificado, caí. Cometi o maior pecado: negá-lo. Embora eu tenha chorado e me arrependido, não sei como o Senhor se sentiu a meu respeito. Naquele dia, quando eu o neguei,
Teria sido melhor que ele não soubesse. No entanto, exatamente quando o neguei, ele se virou e olhou para mim. Isso indicava que ele já o sabia. Oh, que farei agora? Nunca mais me atreverei a ir até ele. Embora ele me ame, não ouso me aproximar dele, pois há um pecado que nos separa. Provavelmente, nunca mais poderei me aproximar dele. Mas o Senhor ressuscitou. Algumas mulheres trouxeram a mensagem e ele clara e especificamente mencionou que dissessem a mim. Oh, mesmo tendo negado o Senhor 3 vezes, ele não me abandonou. Ele não me odiou nem ficou furioso comigo. O seu coração deseja é a minha pessoa. Ele não mencionou ninguém mais em particular, somente a mim em especial, como se eu fosse o único em sua lembrança. E a Pedro. Essa é, na verdade, a música mais aprazível do mundo, a mais maravilhosa e boa nova. Se o Senhor tivesse pedido às mulheres que dissesse apenas aos discípulos, teria pensado que alguém como eu não era digno de ser seu discípulo e teria deixado de sê-lo. Não teria ousadia de ir vê-lo, mas o Senhor disse, e a Pedro. Isso mostrou-me que ele ainda me queria, apesar de não ter forças para ir vê-lo, e a Pedro encorajou-me a ir. A mensagem trazida pelas mulheres era verdadeira. O Senhor fez o anjo mencionar especificamente o meu nome. Ele não me havia abandonado. Ainda posso achegar-me a ele, levantar-me-ei e irei vê-lo. Oh, esse era um Pedro que caíra, um Pedro que pecara, um Pedro que negara o Senhor. No entanto, o Senhor ainda mencionou especificamente o seu nome. Este é o Evangelho. Irmão, você sabia que uma vez que o Senhor o salvou, Ele o salvará até o fim? Ainda que você esteja desencorajado, o Senhor jamais estará desencorajado. Apesar de você pecar e se sentir desconcertado de voltar a Ele, do lado dele, no entanto, não há qualquer razão para você não voltar. Por que você insiste em lembrar da sua falha, sendo que o Senhor já não se importa mais com ela? O Senhor tirará o véu da sua face hoje. Então, você não terá mais medo dele, nem hesitará em aproximar-se dele. É provável que Pedro ainda se lembrasse de que certa vez disse ao Senhor, ainda que todos venham a tropeçar por tua causa, eu jamais tropeçarei. Mateus 26:33. Pode ser também que se lembrasse que junto ao lago de Genezaré, quando vira a glória do Senhor, dissera, retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Agora, porém, conheceu a sua condição e como ousaria ver o Senhor? Era possível que continuasse a se lembrar do pedido do Senhor. Assim, não fostes capazes de vigiar comigo nem por uma hora. Em seus ouvidos, possivelmente, ainda permanecia o mandamento do Senhor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:40 e 41. De qualquer modo, a sua condição estava longe da exigência do Senhor. Como ele ousaria ver o Senhor hoje? Todavia, ele foi ver o Senhor. Por causa da palavra, e a Pedro, ele teve ousadia de ir vê-lo. Irmão, se você conhecesse a intenção da palavra e a Pedro, poderia ainda permanecer longe dele e não se voltar a ele? Se você conhecesse o significado profundo da palavra e a Pedro, não haveria outra coisa a fazer senão aproximar-se do Senhor. Qual livro entre os 4 evangelhos registrou o evento dessa forma? Somente o Evangelho de Marcos. Marcos era um jovem. Ele seguia a Pedro e aprendeu muito com ele. Podemos dizer que o Evangelho de Marcos foi ditado por Pedro e escrito por Marcos. A sentença, dizei a seus discípulos e a Pedro,
foi especificamente registrada por Pedro. Essa palavra pode não ser tão importante para os outros, mas era extremamente importante no coração de Pedro. Quando o Espírito Santo escreveu a Bíblia, ele especialmente mostrou-nos que poucas palavras que pareciam ser tão insignificantes para Mateus, Lucas e João eram inesquecíveis para Pedro, quem narrou o Evangelho de Marcos. E a Pedro tinha um significado especial para ele. Em todo o tempo, a recordação dessas palavras era doce. A palavra da graça é especialmente memorável para quem a recebeu. Irmãos e irmãs, quando nos lembramos do Senhor no partir do pão, há alguém cujo coração ainda está com medo de Deus? Ou algum pecado que separa você de Deus? Já choramos amargamente, arrependemo-nos e confessamos aquilo que fizemos, aquilo que não era digno do Senhor. Agora ousamos dizer ao Senhor: Senhor, eu me achego a Ti. Apenas considere, por amar você, Ele voluntariamente foi à cruz. Agora Ele deixaria de amá-lo apenas porque você falhou, tropeçou e caiu? Teria o seu amor, o amor de Deus, com que amou você na cruz, então diminuído? Hoje é fácil para você não amá-lo, não aproximar-se dele nem voltar a ele. Mas é impossível para ele não amar você, esquecê-lo ou abandoná-lo. 3 dias após a morte do Senhor, Pedro estava calado porque tropeçara, mas o Senhor não o esquecera. Assim, se você não tiver forças para ir diante do Senhor, tenha apenas o desejo de crer em sua palavra. Ele poderá dar-lhe forças para ir até Ele. Se você tropeçou, Ele poderá levantá-lo. Embora pareça que nunca mais poderá se aproximar do Senhor novamente, se você puder, na fé, se lembrar da palavra e a Pedro, você será capaz de aproximar-se dele. Quando queremos nos aproximar do Senhor, ainda que pareça haver alguma grande distância e sentirmos que não estamos com forças para ir a Ele, devemos nos lembrar da palavra e a Pedro. Era de Pedro que tropeçara que o Senhor se lembrou mais. Apesar de Pedro não ousar vir até o Senhor, o coração do Senhor o atraiu, levou-o a não ousar esconder-se do Senhor. Não entendamos mal o coração do Senhor hoje. Você pode ouvir uma voz dizendo: "E a Pedro". Saiba que o Senhor não o abandonou. O Senhor não abandonou a Pedro, tampouco abandonou a você. E a Pedro também significa e a você, você que falhou como Pedro. Que todos nós vejamos o coração do Senhor para conosco. Se vir o coração do Senhor, você nada fará senão correr para Ele.